Olá, seja bem-vindo ao nosso painel de discussão sobre liderança. Esta é a segunda parte do que eu falei. Eu falei a primeira parte sobre a função principal do líder, que é delegar e interceder pelo rebanho. A outra função, no mesmo texto, o texto de Êxodo capítulo 18, aparece logo em seguida, é então a capacidade ou a habilidade para ensinar. O líder principal, na verdade, ele é o profeta, é aquele que traz a palavra de Deus até o povo. Ele tem a capacidade de ensinar de uma forma clara os preceitos de Deus, a fazer com que o povo compreenda o seu lugar no corpo de Cristo, a sua função no corpo, o seu propósito no corpo e todas as demais coisas que envolvem a dinâmica da vida cristã. Então essa é a qualidade, o líder principal, cabe a ele a responsabilidade de ensinar, ou pesa sobre ele a responsabilidade de ensinar. Mas ainda voltando naquela que ele deve delegar, a pergunta que tem que ser feita é: delegar funções a quem? Delegar responsabilidade a quem? E nesse mesmo texto, então, o sogro de Moisés explica quais são as pessoas que Moisés deveria então prestar atenção a fim de que elas fossem colocadas sob a responsabilidade ou com a responsabilidade de desempenhar certas funções no corpo de Cristo. Uma das primeiras qualidades que o seu sogro disse que ele tinha que prestar atenção teria que ser pessoas capazes ou capacitadoras. Em outras palavras, pessoas que entendem sua função no corpo, conhecem os seus dons e os seus talentos, lembrando que a habilidade para aquela tarefa específica pode ser melhorada ou desenvolvida no seu dia a dia. A segunda coisa que ele diz é que teria que ser pessoas tementes a Deus. Em outras palavras, piedosas, pessoas que sabem chorar com aqueles que choram, pessoas que têm um coração disposto a servir, pessoas que têm então a habilidade para enxergar a necessidade das pessoas e trabalhar em função delas, a fim de que elas alcancem o seu potencial, alcancem ou melhor, desempenhem a sua função no corpo. E em terceiro lugar, fala de pessoas dignas de confiança, pessoas leais aos seus colegas, à equipe de trabalho, pessoas que não têm então aquele desejo de competir ou de querer ser melhor, mas pessoas dignas de confiança, que são reconhecidas pela sua honestidade, pelo seu caráter. Todos terão que dar testemunho desta pessoa por causa do seu caráter. São pessoas firmes na fé, sadias na fé. Em quarto lugar, fala de pessoas generosas, que aprendem a lutar contra o pecado da carne, descobriram que a vida não gira em torno do ter, mas valorizam o ser. Não são pessoas gananciosas, pessoas que tendem por lucros fáceis, mas são generosas. Então, em outras palavras, em outra tradução, fala que não podem ser avarentos, então, ou avarentas, essas pessoas. Então, só para ressaltar que quando você, como líder, na tarefa de delegar, você tem que prestar atenção a quem delegar. Então, levando em consideração de que não se escolhem as pessoas apenas por elas serem bonitinhas, cheirosinhas, não por serem elas falantes ou conquistas, certo, facilidade no meio do povo, mas são pessoas que têm que ter essas características específicas, capazes ou capacitadoras, tementes a Deus, dignos de confiança e não gananciosas. Preste atenção nisso e você verá que o corpo de Cristo realmente funcionará com muito mais tranquilidade. Que Deus abençoe o seu ministério.